Boa noite, galera. Boa noite, irmãos e irmãs que estão chegando aí para a nossa live de hoje, nosso estudo bíblico de hoje, né? Em Atos 24, né? É um prazer estar com vocês aqui, é um prazer estar junto com todos esse momento. Vale a pena relembrar então aí nossas atividades. Domingos nós temos nossas celebrações, 10 da manhã, a primeira celebração, 8 da noite, nossa segunda celebração. Segundas-feiras, 6h30, então, nosso estudo bíblico em Atos, né? Quando nós terminar Atos, estamos seguindo os capítulos das cartas paulinas. E então eu peço que você sempre acompanhe conosco aqui nossos estudos, que são bem legais, bem aplicativos, bem explicados e principalmente trabalhados para a nossa vida ter prática no estudo, né? Terças-feiras temos o nosso atendimento, para você que deseja um atendimento, você que deseja uma orientação, um aconselhamento, você que deseja uma palavra de Deus na tua vida. Para a glória de Deus, queridos, eu sou formado em teologia, pós-graduado em liderança, fiz inúmeros cursos de aconselhamento pastoral, libertação e cura. A gente sabe que diplomas não dizem nada, mas eles também autentificam quem trabalha. Então, vocês podem ter certeza que aqui na nossa Igreja Viva você vai trabalhar com pessoas que são formadas, entendem do assunto para a glória de Deus, e você pode sim nos buscar, que você sempre vai ter uma palavra abençoada do Senhor para a tua vida, né? Temos também nossos pequenos grupos, quintas-feiras, pequenos grupos de adulto, como também pequenos grupos de crianças. Também temos nos sábados pequenos grupos de jovens e adolescentes. E todo sábado aqui temos uma celebração. Temos aqui uma celebração de jovens ou uma celebração de adolescentes, momentos que a gente faz com os adolescentes e com os jovens juntos, que a gente chama de plug na vibe, né? E assim nós vamos trabalhando. Inclusive, quarta-feira, essa semana, teremos o nosso evento, quarta-feira, 8 da noite, evento de mulheres, mulheres fortes, que você está super convidada, você aí que é mulher, traga sua filha, traga suas filhas, traga sua mãe, que vai ser de fato uma bênção. Muito bem, o pessoal está chegando, Léo, Carlos, Cleiton também, Íria, Felipe, Nívia, Rafael, Ellen, todo mundo chegando aí. Vamos fazer nossa oração, hoje vai ser bem rapidão mesmo, mas com muita unção, com muita explicação para você ser abençoado, porque o capítulo 24, ele trabalha aqui poucas perícopes, apenas 3 tópicos do capítulo 24 nós vamos trabalhar, e vai ser uma bênção. Vamos orar antes. Senhor, em nome de Jesus, te glorificamos por esse tempo de estudo nesse momento e pedimos que o Senhor venha falar conosco, nos abençoar agora e nos encher ainda mais a tua palavra de edificação para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, nós vamos perceber então que o apóstolo Paulo ainda está sendo julgado. O apóstolo Paulo, então, por ele pregar o evangelho, por ele pregar sobre a liberdade em Cristo, né, ele foi preso, né? Ele foi preso numa fortaleza, porque foi acusado que ele estava pervertendo a ordem judaica, pervertendo os cultos dos judeus. O apóstolo Paulo estava sendo perseguido porque ele dizia que Jesus, que era o verdadeiro templo e não o templo de construção, o apóstolo Paulo estava sendo perseguido porque ele dizia que circuncisão não precisava mais, conforme os judeus faziam, para pertencer ao povo de Deus. Ele dizia que a circuncisão agora não precisava mais ser física, mas sim ser no espírito, uma circuncisão interna. O apóstolo Paulo trabalha que Cristo, ele era o Messias esperado, que já veio, subiu aos céus e vai voltar a buscar seu povo. E tudo isso, então, fez com que todo o povo judeu, em sua maioria, em especial as lideranças da época judaica, fariseus, saduceus, né, mestres da lei, junto com políticos da época, tentassem calar a voz do apóstolo Paulo. Aí vai surgir aqui um grande sacerdote chamado Ananias, que ele chama um advogado chamado Tértulo para convencer o governador da província romana, que era o governador Félix, para que prendessem Paulo, para que eliminasse Paulo, né? E eles começam a apresentar as razões para o governador Félix, por que deveria prender Paulo. E o governador Félix, um político renomado, muito influente, muito poderoso, ele ouve aqueles homens. Então aquele Ananias, junto com Tértulo, vai falar o seguinte: ei, nós queremos que Paulo seja preso, queremos que Paulo seja eliminado,
porque ele fala mal da nossa religião, ele fala mal da nossa fé judaica, ele dividiu o judaísmo entre judaísmo e cristianismo. Nós não podemos deixar essa pessoa continuar falando, né? Aí o governador Félix, um político que não tem nada a temer de ninguém, ele pede para Paulo, que nós vamos no próximo slide, ele pede para Paulo se explicar dessas acusações. E aí o apóstolo Paulo, então, queridos, vai se defender. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: governador Félix, com todo respeito à tua autoridade, esses homens aqui, eles estão mentindo sobre meu respeito. Porque eu prego amor, eu prego a paz, né? Eu prego sobre Jesus, sim, mas confesso ao Senhor que, de fato, né, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que aqueles que nele creem serão salvos. E, de fato, depois que Jesus veio, acaba e cai por terra todas as leis judaicas aí. Então, o governador Félix, ele fica tão impressionado com a sabedoria do apóstolo Paulo, com a coragem do apóstolo Paulo, que ele vai colocar Paulo preso, ele vai prender Paulo, mas vai colocá-lo em liberdade, ele vai dar privilégios para Paulo. É como se fosse aquela tornozeleira eletrônica, lembra, gente? Quando o cara é preso, ele pode ficar em casa, o que nós chamamos de prisão domiciliar. Ele quase que tem uma prisão domiciliar, mas dentro ali do palácio, ele fica ali preso, sendo servido, recebendo visitas de amigos, porque o governador Félix viu em Paulo uma certa autoridade, uma certa verdade, que era o próprio Jesus Cristo. Aí a gente vai perceber o quê, queridos? Mais do que nunca, para nós entender o livro de Atos, analise o cenário político do Brasil. Repare o que está acontecendo hoje no Brasil. As pessoas, elas querem falar o que elas pensam, as pessoas, elas querem falar o que elas estão sentindo, mas independente do que elas falem, muitas vezes elas podem ser condenadas por aquilo que elas vão falar ou por aquilo que elas vão expressar. Tivemos agora o caso do Daniel Silveira, um deputado federal, que falou contra o Supremo Tribunal Federal. De fato, ele passou dos limites em suas críticas, e o Supremo Tribunal, junto ao Congresso, com a maioria dos deputados, mandaram prender, mantiveram a prisão do Daniel Silveira. Antes dele, um jornalista, inclusive eu conheço, amigo meu, Oswaldo Eustáquio, por falar sobre Alexandre de Moraes, por condenar práticas estranhas do Alexandre de Moraes, ele também foi preso, né? Agora ele voltou à prisão domiciliar. E assim vai acontecendo, queridos. Pelo que se indica, pelo que se sinaliza, todos aqueles que falarem a verdade, todos nós que vamos falar do Evangelho, que vamos confrontar poderosos, que vamos confrontar sistemas carnais, pecaminosos e políticos que estão errados, seremos perseguidos, cancelados, censurados, né, caluniados. Já pensou você ter tua rede social, né, e aí do nada você prega alguma coisa legal lá, ali no teu Facebook, no teu Instagram, no teu Twitter, no teu canal de YouTube, você coloca algo lá contra o aborto, por exemplo, e aí você recebe uma mensagem do Facebook dizendo: você não pode postar sobre isso, porque você está violando os padrões da comunidade. Eu sou uma pessoa que toda semana, praticamente, o Facebook me sinaliza aí: você está violando os padrões da comunidade. Só porque a gente fala contra o aborto, contra o casamento gay, contra o pecado, né? Uma vez no YouTube, eu também fui cancelado no YouTube, porque eu coloquei um vídeo chamado Erros Sanitários versus Coronavírus. O que tem a ver os erros sanitários da China com o Covid que se espalhou para o mundo? Recebi uma mensagem 3 dias depois que o meu vídeo estava cancelado. Eu não poderia falar da China, eu não poderia falar ou insinuar algo contra a China. Aí você percebe que ser cristão, então, para os dias de hoje, talvez, logo, logo, nós vamos entender que o Evangelho vai se tornar um ato antidemocrático. Já pensou se você pregar o Evangelho daqui a uns dias? Você está pregando sobre Jesus. Aí o Alexandre de Moraes manda uma sentença: não, tu tem que estar preso porque você está cometendo atos antidemocráticos. E aí você fala: por que atos antidemocráticos? Não, porque tu pregou uma palavra aí que vai contra o aborto, que vai contra gay, que vai contra prostituição, que vai contra carnaval, nada disso aí. Você está sendo antidemocrático. Já pensou uma coisa dessa? Mas eu falo para você se preparar para isso. Eu falo para que você se prepare. Não se iluda e não conte muito tempo com as redes sociais que estamos usando hoje. Já está confirmado que todos os conservadores, os cristãos, as pessoas do bem,
que publicam postagens no Facebook, o próprio Facebook começou a fazer com que o alcance de pessoas conservadoras, cristãs, da direita política, tenham menos alcance de público, para aos poucos as vozes corretas que vão contra o globalismo comunista, que visa gays tomarem posse, de tomarem o poder, abortos serem liberados à vontade, né? A festa da carne ser liberada à vontade, a corrupção ser liberada. Todo mundo que vai contra essas pessoas são canceladas, censuradas. Você imagina o poder que tem o homem chamado Mark Zuckerberg, que ele é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Tu sabia que é um cara só? Ele tem acionistas nas suas empresas, mas ele é o presidente. Agora você pense só. E se o Mark Zuckerberg tiver ideologias carnais, comunistas, esquerdistas, e aí? Não se sabe o que o Zuckerberg crê. Não se sabe o que o Zuckerberg pensa. Não se sabe onde é que o Zuckerberg quer chegar com as suas plataformas. Por exemplo, os donos do Google, o dono do Twitter, que simplesmente resolveu excluir permanentemente Donald Trump do Twitter. Aí você pode olhar, estou nem aí, que se dane o Donald Trump. Donald Trump, não estou nem aí para ele. Querido, o Donald Trump é um símbolo do que pode acontecer com você e comigo aí para frente. É um símbolo do que pode acontecer com as igrejas, do que pode acontecer com os pastores. Nós temos que ficar analisando, temos que ficar ligado, mas, ao mesmo tempo, ficar tranquilo. O apóstolo Paulo, por aquilo que ele falou, ele acabou sendo preso. O apóstolo Paulo só disse, Jesus é o Messias que deveria ter vindo, ele já veio. Jesus é o verdadeiro templo. Os judeus ficaram loucos, os judeus ficaram enfurecidos com ódio e deram um jeito de prender o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, por um tempo, foi guardado. Aí a pergunta que se faz é, até que ponto você chegaria por amor ao evangelho, né? Porque é muito bonito, eu poderia ficar pregando para ti aqui que você vai comer o melhor dessa terra, que você vai ter um carrão, que você vai ter uma casona, hein? Como tem uns cursos rolando por aí, né? Que é um baita curso, né? Deus não quer te ver pobre, Deus não quer te ver mendigo. Fala na África isso aí. Vai na África lá e fala esse homem, mequetrefe. Vai lá na África, lá no meio da periferia, e diga para eles, ser pobre é coisa do diabo. Ou diga para eles, vocês vão comer do melhor dessa terra. Não, eles não vão. Nem todo lugar, infelizmente, pode se comer do melhor dessa terra. Tem lugar que não tem água potável. Tem lugar que não tem energia elétrica. Agora é muito fácil falar isso para onde tem classe média alta. É bem fácil nós sermos missionários em Londres. É bem fácil sermos missionários em Nova York. Eu quero ver missões na faixa de Gaza. No meio da Zâmbia. Gana. Então você perceba que essa palavra confortável, que todo mundo se alegra, que todo mundo te ama como reação, obrigado. Ai, que bom que eu nasci para usufruir todo esse planeta e todos os seus benefícios. Só que tu vai esquecer a eternidade. Nós, pastores, temos que pregar a verdade. O melhor dessa terra é Cristo. O melhor dessa terra está dentro de nós. O melhor da humanidade é Cristo. E depois que nós sair da terra, continuará sendo o melhor da nossa vida Cristo. Amém? Se formos abençoados na terra, glória a Deus. Mas as bênçãos não podem nos comover. As bênçãos não podem nos escravizar. As bênçãos não podem nos segurar ao ponto de achar que essa terra é o céu. Não, essa terra não é o céu. Porque o apóstolo Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, temos que entender que a pregação do evangelho, puro e simples, genuíno evangelho, vai causar perseguição. Mas é que hoje o cara vira empresário, né? Tem que alcançar clientes, né? De todos os gostos, todas as tribos, e aí a própria profissão do cara cala a voz profética dele, porque se ele se posicionar contra uma ideologia, o povo daquela ideologia vai parar de comprar na loja dele. É triste, né? É triste, mas é assim que funciona. Muitos cristãos estão se rendendo à censura de redes sociais. Eles chamam a covardia deles de sabedoria. Não, eu estou sendo sábio. Eu não me posiciono para nada. Eu sou um túmulo. Eu sou um neutro. Covardia. Não compare e não confunda sabedoria com covardia.
Apocalipse vai dizer o seguinte, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, se você é um cristão que não quer briga, não quer discussão, se você é um cristão que tem medo de ficar com caras feias te olhando, se você é um cristão que não confronta nenhum grupo, e nenhum grupo fica brabo por causa daquilo que você crê, logo você é um covarde. E os covardes não entrarão no reino dos céus. Mas vamos passar mais um ponto lá, que é interessante. O apóstolo Paulo está preso, e aí o governador Félix fica tão encucado com o apóstolo Paulo, e a coragem do apóstolo Paulo em confrontar todos os judeus com a verdade que ele cria, que ele chama sua esposa Drusila, olha que loucura isso, que tem uma pegada e uma certa sabedoria, um certo conhecimento da lei judaica, e eles marcam para se encontrar com o apóstolo Paulo. Olha que loucura isso, queridos. Governador Félix e sua esposa Drusila, o poder máximo político, marcaram com o apóstolo Paulo um atendimento. Olha que loucura. O apóstolo Paulo então recebe Félix ali, e Félix pede Paulo, mas afinal, o que seria essa fé cristã? Eu vejo que parece muito com o judaísmo, mas não é bem o judaísmo. Como é que funciona isso? O apóstolo Paulo começa explicando de Gênesis e vem explicando o que Jesus fez, aonde que Jesus estava profetizado. Aí o Félix já começou a ficar feliz, né? Aí o apóstolo Paulo fala do céu, que quem entrega a vida para Jesus vai para o céu depois da morte. Félix foi ficando faceiro. Aí o apóstolo Paulo disse, só tem uma coisa, governador Félix. Não basta nós sermos salvos pela graça. Nós temos que provar que somos salvos agindo em pureza, santidade e integridade. Pronto. Félix não gostou. Governador Félix, então, quando o apóstolo Paulo começou a falar que existe um preço a ser pago do homem para Deus, não para ser salvo, mas para passar pelo discipulado e para se manter salvo até o final, o governador Félix disse o seguinte, tá bom, Paulo, já deu? Chega de falar sobre isso, outra hora te chamo. Assim como o governador Félix, existem os crentes Félix. Quem são os crentes Félix? Eles até são simpatizantes da fé cristã, eles até gostam de igreja, até gostam de pregações de pastores, contanto que eles falem coisas que eles gostem. Toda vez que a palavra é mais dura, toda vez que a palavra confronta, que a palavra leva a pessoa não só receber e receber, mas dar algo, ela pede licença e vaza. Jesus não fez assim? Jesus disse, ei, eu vou multiplicar pães e peixes. Ele multiplicou para 5.000 pessoas, todo mundo ficou feliz. Jogaram Jesus para cima, simbolicamente, né? Fizeram Jesus é o cara. Passa uma semana, Jesus fala, muito bem, hoje eu não tenho pão físico, mas eu tenho pão do céu, que sou eu. Aquele que ter compromisso comigo, aquele que se responsabilizar comigo, aquele que viver para mim até a morte, com certeza terá vida eterna. Todo mundo foi embora. Só ficou os 12 discípulos. E aí Jesus olhou para os 12 e disse, não querem ir embora também? Aí Pedro, né, naquele momento maravilhoso, ele fala, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? O próprio Jesus tinha uma igreja de 5.000 membros e 5.012 membros, que em uma palavra ele perdeu 5.000 membros e ficou com 12. E Judas só não foi junto, que não era hora, mas quase ficou com 11. Então você veja que Jesus, quando ele sugere para os discípulos irem embora, sabe o que ele está falando? Eu não sou apegado a vocês, eu sou apegado à verdade que está dentro de mim. Aqueles que me ouvem são meus, aqueles que não me ouvem não são meus, eu não estou nem aí se tu for embora. Se vocês 12 querem ir embora, vão. O próprio Jesus dizia o seguinte, que quando o pastor for ferido, as ovelhas fugirão. Jesus estava na cruz e todos os discípulos abandonaram ele na cruz. Ele não ficou bravo por isso, ele não ficou triste por isso, porque o compromisso de Cristo não é com o discípulo, é com a verdade. O compromisso nosso como cristão não deve ser com outro ser humano, ou com medo, ou com covardia, ou com ideologia, ou com finança, ou com família. O nosso compromisso deve ser com a verdade de Cristo. Então, se todos nos abandonarem, se clientes nos abandonarem, se familiares nos abandonarem, se próprios discípulos nos abandonarem, nós seguiremos firmes na verdade, queridos. Essa é a ideia. O que Jesus quer nos ensinar é isso. E o apóstolo Paulo, então, ele fala para Félix sobre essa mudança de vida e Félix vai embora. Quantos cristãos Félix existem em nosso meio, hein? Eles vão contigo até uma altura.
Quando está tudo legal, a igreja está crescendo, a igreja está bombando, né? Está sendo famosa. Aí quando começa uma pregação, ei, tu tem que viver em santidade, ei, você tem que pedir perdão, ei, você tem que parar de fornicar, parar de masturbar, parar de ver filme pornográfico, parar de sonegar imposto. Você tem que parar de falar palavrão, você tem que parar de ficar assistindo filmes que não contradiz a fé. Você tem que parar com isso, você tem que parar de ficar sendo alguém que não tem comunhão com as pessoas, você tem que parar de ser egoísta, você tem que parar de ser invejoso, você tem que parar de ser independente, você tem que parar de ser falta de compromisso, você tem que parar com isso. Aí os caras não aguentam e vazam embora. E vazam embora falando o quê? Mal do pastor, mal da igreja e mal de Cristo. É assim. Queridos, toda vez que uma pessoa sai da igreja e ela não vai para outra igreja e acaba indo para o mundo, é a prova que ela sempre esteve errada. Não tem problema as pessoas mudarem de igreja, o que importa é que não mudem de Deus. Agora, quando a pessoa sai da igreja e fala mal do pastor, fala mal da igreja que estava, mas cai no mundo, cai com a Heineken, cai lá, jogando sinuca com Heineken, a prova é que a pessoa sempre foi uma desviada e não via a hora de ter a chance de se desviar. Mas o covarde, ele culpa os erros dele nos outros. O covarde é que nem Eva. Quem me enganou foi a cobra. O covarde é que nem Adão. Quem me enganou foi a mulher. O covarde nunca assume seus próprios erros. Ele sempre fala que o fracasso deles é devido a alguém que fez isso, é devido a alguém que fez aquilo, e nunca fala que é ela mesma que se desviou e por isso foi uma fracassada. Se você entra na igreja por causa de homens, você vai sair por causa de homens. Se você entra na igreja por causa de Deus, você não vai sair por causa de homens. E aí que está o jogo. Então, o crente Félix, infelizmente, existe. Que você não seja o crente Félix, que você seja um crente que diga o seguinte para si mesmo: eu vou suportar palavras maravilhosas que me botam para cima e vou suportar palavras que me dão dor, porque eu sei que tu tens palavras de vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Tainara chegando aqui também, Silvana, Thaís Ferreira, Thomas, Tiago, Costa, Robson, Diogo também, Francisco, Diana. Muito bem, gente, a galera chegando aqui. Um abraço a todos vocês, a Nívio, Carlos Alberto Graminho. Muito bom, gente, que Deus abençoe a todos nós. Eu vou agora orando para nos despedir e peço que você compartilhe essa live para mais pessoas serem abençoadas, amém? Deus, muito obrigado por essa palavra abençoada. Nós queremos ser como o apóstolo Paulo foi, um líder, um cristão de coragem, que tinha um pacto apenas com a tua verdade e com ninguém mais. Nos ajude, Deus, a que portas se abram para que possamos falar para pessoas de autoridades, pessoas famosas, pessoas que são líderes sociais, políticos, pessoas que realmente são uma influência, para que eles ouçam o teu evangelho. E eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude e nos livre de ser um crente Félix, que só gosta de palavras que são edificantes no sentido de bênçãos, e que fogem de palavras confrontadoras que fazem nós mudar. Nós queremos ser crentes que suportam toda a tua palavra no nome de Jesus. Abençoe meu povo agora que está me assistindo e que esse vídeo alcance milhares de pessoas para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, então. Até semana que vem. Hoje ainda nós temos nossa oração Céus Abertos. Daqui a pouco, 8 horas, oração Céus Abertos aqui. Temos oração coletiva, temos pregação, temos louvor. É um tempo maravilhoso, onde inicia a semana louvando ao Senhor. Deus abençoe até semana que vem.